Aê, finalmente comprei a planície que eu precisava. E dentro do Brasil, né, a gente tem o bioma dos Pampas, né, formado por pradarias e que tem bastante planície também. Ah, é? Pradaria não é onde faz prãozinho? E aí, galera do Inteiramente, o seu espaço interdisciplinar. Eu sou o Guilherme Aparecido. Tá tudo bem aí? Não. Eu sou o Guilherme Aparecido, da Biologia, e mais uma vez aqui pra vocês com um episódio interdisciplinar. Dessa vez com um grande amigo aqui, certo? E aí galera, eu sou Wesley da Geociência, faço Geologia e Geografia na Unicamp. E eu vim aqui, né, a convite do Guilherme, conversar um pouco com vocês sobre esse jogo que a gente tanto gosta, que é o Magic the Gathering. E também aproveitar para incluir um pouco de biologia, de geografia e de geologia, né? Que é sempre bom estudar um pouquinho também. É isso aí. E aqui o Indiano, né? Popularmente conhecido, a gente se conheceu praticamente jogando Magic. E o Magic é um card game, certo? Muito famoso, muito conhecido ali pelo mundo. Se você não conhece, se você não joga ainda, tá perdendo muito tempo, né? Sim, exatamente. Você tem lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, em que você pode estar adquirindo cartas, conhecendo pessoas. Você faz bastante amigos, né, como é o nosso caso, jogando Magic. É um jogo de lógica, foi um jogo criado por um estatístico, né, o Richard Garfield. Ele foi lançado em 1993 pela primeira vez, ele foi chegar no Brasil, creio que apenas um ano depois. Mas é um jogo bastante jogado tanto na Europa quanto no Brasil. Na América do Sul também tem o Chile. É um jogo bastante jogado por japoneses e por coreanos também. Enfim, o mundo inteiro abraçou aí esse Trading Card Game, né? Esse TCG, que é o primeiro TCG que foi criado e que continua sendo jogado até hoje. Ele tem um embasamento científico para ser feito as cartas. Cada edição que é lançada, né, tem uma história totalmente coesa ali, totalmente com um enredo que te prende de certa forma, e as cartas que são lançadas nessa edição são baseadas justamente nessa história, nesse enredo. E o que me chama muita atenção é o conceito científico que eles trazem por trás. Tem uma carta chamada Lignificar, e esse lignificar transforma a criatura praticamente numa árvore. E a lignina é uma substância encontrada nas árvores mais velhas, assim, nos tecidos mais velhos da árvore. Então olha aí a relação que eles já estão fazendo. Sem contar os tipos de criaturas bem exóticos, né? Como por exemplo, trilobitas. Recentemente, né, você teve na edição de Ixalan a reimpressão de criaturas dos dinossauros, e foram dinossauros impressos já com penas, ou seja, foi uma descoberta mais recente, né, no campo da paleontologia, que reúne inclusive a geologia e a biologia, e eles já trouxeram essas criaturas já com penas. O conceito por trás do jogo de Magic, né, lembrando que Magic é um jogo de cartas colecionáveis, tem gente que joga para colecionar, tem gente que joga realmente pelo prazer do jogo, tem gente que joga pela história por trás de todos esses planos. Dentro do conceito do jogo, você seria um mago, e como um mago você viajaria por todos esses planos do multiverso, e você teria o seu livro de mágicas, né, que seriam as suas habilidades dentro do jogo. Esses livros são representados pelas 60 cartas que você utiliza para jogar. Dentro do jogo você trabalha com decks ou baralhos de no mínimo 60 cartas, né, com um número que varia bastante entre terrenos e demais mágicas, e você vai conjurar essas mágicas com o objetivo de reduzir a vida do seu oponente a zero. Cada jogador começa com 20 pontos de vida. Cada mágica que a gente joga precisa de uma certa energia para ser jogada. E as energias a gente representa através dos terrenos. Então tem um tipo de carta no Magic chamada de terreno. E esses terrenos geram essa energia, que a gente chama ela de mana, né? Então, o mana é uma energia que a gente gera para jogar essas mágicas, certo? O que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar relacionar esses terrenos que existem no Magic com as energias que são produzidas, né? Com os manas que são produzidos para jogar essas mágicas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os 5 terrenos básicos que vão dar aí a base para que todos os jogadores de todos os formatos montem seus respectivos decks. Então, mais uma vez, a nossa mesa didática. Dentro do Magic, o primeiro terreno básico que a gente vai trabalhar aqui são as montanhas.
Uma montanha ou um monte se define como um relevo cuja altitude é maior do que o seu entorno. São compartimentos do relevo formados a partir do dobramento de rochas sob processos endógenos. No esquema abaixo eu coloquei o processo de convergência de placas, onde você tem uma placa subductando em cima da outra. Nesse ambiente você tem o seu erguimento de montanhas e a formação de cordilheiras, como por exemplo a Cordilheira Andina. Dentro do MEDIC, o mana vermelho é representado por montanha, tem como características principais a impulsividade e o caos. Lembrando que as montanhas nesse caso são representadas devido às montanhas vulcânicas. E aqui você tem um exemplo de um terreno básico do tipo montanha. Um outro exemplo de terreno básico que nós temos no MEDIC são as populares planícies. Essas áreas são caracterizadas pela baixa altitude, na maioria das vezes, e por serem o principal ambiente de deposição sedimentar. No exemplo abaixo você consegue ver duas montanhas, que seriam dois aclives, que delimitariam o espaço de uma planície. Vocês conseguem ver também que essa deposição sedimentar nesse ambiente é feita tanto por rios quanto por vento. E sempre quando você tem um encontro de duas montanhas, você tem a formação de um vale. O mana branco retira o seu poder das planícies. Dentro do MEDIC, essas planícies seriam as zonas mais ordenadas, sendo representadas pela ordem ou proteção. E aqui vocês têm um exemplo de planície. Ilha seria um prolongamento do relevo caracterizada por uma depressão relativa, ou seja, acima do nível do mar, preenchida por água em todo o seu entorno. Essa água pode ser tanto em estado líquido quanto em estado sólido, e ela pode ser tanto água doce como água salgada. E aqui nós temos um exemplo de ilha. Como dá para ver, essas ilhas podem ser caracterizadas por serem topos de montanhas, né? São ilhas oceânicas, que em geral são justamente topos de montanhas oceânicas. Dentro do MEDIC, o mana azul é gerado pelas ilhas. Elas representam o isolamento e têm como filosofia o conhecimento, o intelecto e a astúcia. Um outro exemplo de terreno básico aqui é o pântano. A gente pode definir como sendo uma planície alagada. Já que a gente falou de planície e de ilha, a gente vai relacionar esse outro terreno aqui. E o pântano também apresenta uma vegetação arbustiva ou herbácea e um alto índice de decomposição de matéria orgânica, ou seja, é uma região totalmente alagada, não escoa essa água e a deposição fica acontecendo nesse momento, que geram os manas preto. E ele é a cor totalmente atrelada à decomposição, como a gente já falou a respeito do que acontece nos pântanos, que essas cartas estão muito relacionadas com a morte e com a cobiça. E o último terreno básico que vamos ver é a floresta. Uma floresta pode ser definida como sendo a área com alta densidade de árvores. Essa seria uma definição mais simples para esse tipo de terreno. E no caso você pode pensar, nossa, mas como que essas árvores apareceram? Tanto a planície, como a ilha, como a montanha pode passar por um processo de sucessão ecológica, que são estágios de instalação de seres vivos nesses terrenos, formando assim a nossa floresta. E a floresta, através dela que é gerado o mana verde, que representa a fertilidade. E algumas das coisas que podem definir esse mana verde, por ser um solo fértil e rico para gerar vida, para gerar vários ecossistemas, pode relacionar com o crescimento, com força bruta. Dentro da classificação brasileira, o CONAMA vai dizer que uma montanha ela seria uma região que tivesse 300 metros de distância do pico à base. Então, dentro do Brasil, você vai ter diversos exemplos de montanhas, como a Serra do Japi, como a Serra do Mar, como o Pico das Cabras, né, aqui em Campinas. Enfim, vários exemplos possíveis. O pântano é uma planície alagada. E aqui no Brasil e também no mundo, né, a gente tem aquele bioma, o mangue. O que é o mangue? Ele é o encontro entre o rio, onde desemboca o rio, e o mar.
é essa transição aí entre esses dois corpos d'água. E ali você tem um grande alagamento. A vegetação toda é apta a viver naquela região, colocando suas raízes para fora. Então o mangue ele é rico em matéria orgânica, é um berçário de espécies aquáticas marinhas. Sim, uma curiosidade é que no Brasil você tem o Pantanal, né? Que, embora possua esse nome, ele não é considerado um pântano. Porque para ser pântano tem que ser uma planície que é alagada durante o ano inteiro. E o Pantanal ele fica alagado em apenas alguns meses do ano. Em outros meses ele tem o período de seca, até por estar num ambiente de cerrado. A gente tem que relacionar essas florestas, como a gente já falou. Tem uma grande densidade de árvores, e aqui no Brasil as duas grandes florestas que a gente tem, que são biomas ali, referências no mundo todo, que é a floresta amazônica e a Mata Atlântica, ou as florestas equatoriais latifoliadas, que elas estão diretamente ligadas à grande umidade e à recepção de luz solar direta. E a maior floresta do mundo é a taiga siberiana. A taiga é uma vegetação só de pinheiros, certo? E ela percorre ali aquela região mais ao norte. Tudo bem que a gente tem em regiões de altitude. Os pinheiros em si, eles formam uma floresta muito homogênea. Ou seja, nessas florestas você encontra só pinheiros. E como eu falei, nessa faixa do norte ali, a maior floresta é a taiga siberiana. E a taiga também pode ser chamada de floresta boreal, ou seja, a floresta mais ao norte possível. Os principais exemplos de ilhas que a gente tem são as ilhas oceânicas. Além dessas, você tem as ilhas continentais, que são ilhas que estão ligadas à plataforma continental, mas que já estão na zona de mar. Você também tem as ilhas fluviais, que são aquelas ilhas que existem em rios, né? Rios muito grandes. Na Amazônia, por exemplo, você vai ter a ilha de Marajó, que é uma ilha que se localiza dentro de rio, e você também possui ilhas vulcânicas formadas por diversos processos geológicos, dentre os quais dá para citar o processo de formação das ilhas do Havaí, onde você tem os chamados hotspots, que são pontos quentes fixos no planeta Terra. E também a gente pode perceber que nas ilhas a gente tem uma biodiversidade muito próxima do que a gente tem no continente. E aí essa biodiversidade sempre vai ter uma variação ou outra. Uma curiosidade é que a maior ilha que se tem no mundo é a Groenlândia. A partir da Groenlândia já é chamada de continente. E a gente tem aqui nas planícies as maiores instalações das populações. Então, grandes comunidades elas vão se instalando em lugares de planície, principalmente pela agricultura, como por exemplo o trigo na Europa e começou a se espalhar, o arroz na Ásia e o milho aqui na América. Lembrando que elas tendem a ser a área de menor altitude, mas isso nem sempre é verdade. Você tem planícies nos Andes que estão aí a mais de 3.000 metros de altitude. Então é isso, pessoal. Muito obrigado ali pela atenção de vocês. Indy, cara, valeu pela sua presença. Muito obrigado mesmo. Espero você mais vezes aqui. E, cara, valeu por deixar esse episódio tão ali recheado de curiosidades, de novidades, de certa forma, né? E fazer totalmente interdisciplinar, né? Certo, obrigado pelo convite, né? Acho que falar de Magic é bastante confortável pra gente, né? Porque a gente gosta bastante do jogo, a gente conhece bastante gente que joga. E falar de geologia, biologia e geografia, enfim, também é um prazer, né? Colocar um pouco do que a gente aprende em vídeo. Muito obrigado pelo convite. Ok, espero você mais vezes aqui, certo? Obrigado. E aí você também, não esqueça de curtir e compartilhar, inscreva-se no canal e referências sobre esse tema, sobre Magic, sobre tipos de terreno, né, biomas e tudo mais, aqui na descrição desse vídeo, ok? Então, mais uma vez, valeu galera!